Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa segunda questão da lista, uma questão sobre ciclo celular que fala o seguinte: a célula apresenta diferentes fases durante o seu ciclo de vida, que é dividido em intérfase e fase M. O ciclo celular apresenta o seguinte aspecto. Pessoal, quando nós falamos a respeito de ciclo celular, nós dividimos esse ciclo em intérfase, fase G1, S e G2, e na fase de divisão celular, que pode ser mitose ou meiose. Então, ó, como é um ciclo, eu tenho lá a fase G1, S, G2 e a fase de divisão. Então, esse ciclo aqui corresponde ao ciclo celular. Quando nós falamos a respeito, pessoal, de intérfase, a intérfase tem como fase a fase G1, S e G2. E toda vez que você ouvir falar de intérfase, a intérfase é quando a célula tem alta atividade metabólica, ou seja, alta síntese de RNA, proteína, de DNA. E o DNA aqui está na forma descondensada e ativa. Lembrando que eu tenho regiões de eucromatina, DNA descondensado e ativo, e regiões de heterocromatina, região de DNA condensada e inativa. E lembrando do que acontece aqui, respectivamente, em cada fase, Dessas fases, a mais longa é a fase G1. Na fase G1, o DNA se apresenta descondensado, a célula tem uma alta atividade metabólica, alta síntese de RNA, alta síntese de proteínas. Passou a fase G1, você vai para a fase S da intérfase. E o evento mais importante que acontece lá é a duplicação do DNA, moçada. A duplicação do DNA que vai ser semiconservativa, porque você usa uma fita velha como molde e sintetiza uma nova, e a nova e a velha se ligam, por isso que é semiconservativa, e ela acontece sempre no sentido 5', 3', que é o sentido da vida. Então, a duplicação do DNA, que é semiconservativa, sempre num único sentido, 5', 3', acontece na fase S da intérfase. Passou a fase S, você tem a fase G2. Na fase G2, a célula já reduz o seu metabolismo consideravelmente, mas você ainda vai ter síntese de RNA, de proteínas, mas em baixa quantidade. Mas na fase G2 é a fase de preparação para a divisão celular. A célula vê se tem condições favoráveis para ver se tem condições para fazer a divisão e você tem um aumento de volume celular. Além disso, moçada, na fase G1 e na fase G2, você tem a checagem do material genético. Na fase G1, você checa para ver se não tem nenhuma mutação ou nenhum erro. E na fase G2, você checa novamente, porque na fase S teve lá a duplicação. E para saber se essa duplicação aconteceu de forma correta, tem mais uma checagem do DNA, que é a segunda na fase G2. Quem faz isso é o gene P53, beleza? Aí, depois da fase G2, a célula entra em divisão celular, que pode ser de meiose ou mitose. Quando nós falamos a respeito de mitose, é quando uma célula-mãe produz duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Lembrando que tanto células diploides como células haploides podem fazer divisão mitótica. Em células animais, a mitose serve para crescimento. Em células vegetais, a mitose serve para fazer gametas. Tanto é que lá a mitose é gamética, porque o gametófito ele é haploide. E quando nós falamos a respeito de meiose, ocorre quando uma célula-mãe produz 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Nas plantas, serve para a produção de esporos, por isso que lá a meiose é espórica, e nos animais serve para a produção de gametas, por isso que a meiose ela é gamética. Então, cuidado, Eu falei que a mitose em células vegetais a produção de gametas vegetais é por mitose e a produção de gametas animais é por meiose. Beleza, moçada? E outra coisa importante. Algumas células elas podem ficar numa fase que a gente chama de G0, que é quando elas interrompem o ciclo celular. Que células são essas? Neurônios, por exemplo, músculo, por exemplo, células que interrompem o ciclo. Por isso que se o neurônio sofre uma lesão, moçada,
não tem como regenerar mais esse neurônio por mitose, porque não tem mais capacidade de fazer divisão celular. Neurônios, músculos, hemácias interrompem o ciclo celular, então são exemplos aí. Agora, bora às alternativas. A letra A fala assim: a intérfase é subdividida nas subfases G0, G1 e G2? Não, é G1, S e G2. Então a letra A ela é falsa. Letra A. A célula na fase S do ciclo dobra a quantidade de proteínas no seu interior. Falso, nós falamos, moçada, que a duplicação do DNA que acontece na intérfase, ela duplica é o DNA, não as proteínas. Letra C. G2 é uma fase de baixa atividade, embora ocorra a síntese de algumas substâncias? Correto. Lembra que eu falei para vocês que a G2 é uma fase de preparação para a divisão. E eu falei que tem síntese sim de algumas substâncias, RNA, proteínas, mas a célula já reduz o seu metabolismo. Então a letra C é a resposta correta. D. Células musculares e neurônios são células que podem entrar e sair da subfase G0? Falso, moçada. Elas ficam na fase G0 de forma permanente, como nós falamos, neurônio e músculo. Existe uma célula que pode entrar na fase G0 e sair, que são os fibroblastos. Os fibroblastos, então, quando eles estão nas fases G0, eles interrompem o ciclo e ficam na forma de fibrócito. Quando querem ativar o ciclo, viram fibroblastos de novo. Então, fibroblasto consegue, mas músculo e neurônio não. Letra E. G1 é a fase de alta atividade metabólica e nela ocorre a síntese de lipídios, proteínas DNA. Pessoal, DNA não acontece na fase G1, é na fase S da intérfase. Por isso que a resposta é letra C.